A gente abre o Jornal do Rio com uma entrevista exclusiva com a coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado sobre as investigações aqui no Rio. É com você, Marcos Sadoc. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Simone Sibilho, coordenadora do GAECO, aqui com a gente agora. Simone, obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigada. Simone, a gente começa então falando desse balanço. É um balanço importantíssimo. A gente viu várias operações ao longo desse ano do Ministério Público do Rio de Janeiro. Como é que foi esse balanço de 2020? Durante 2019 e 2020, quando nós assumimos a coordenação do GAECO, a nossa equipe, que é composta de 28 promotores, são promotores assim que têm expertise em investigar a criminalidade organizada, a gente percebeu que houve um aumento das investigações nas organizações criminosas do tipo milícia. Então, na verdade, o nosso número ele é quase 1.900 denunciados nesses 2 anos, dentre os quais em torno de 691 pessoas são milicianos denunciados e presos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Nesse sentido, a gente desenvolveu várias técnicas na tentativa de, muitas vezes, juntamente com as polícias, o militar, o civil, a gente conseguiu identificar e monitorar alguns grupos. Por isso que esse número chegou a quase 700 pessoas denunciadas pelo GAECO. E a gente viu também esse fenômeno de narcomilícia, pelo menos assim chamado, para que o público entenda, né? Quando se junta tráfico e milícia com as mesmas atividades, é uma novidade também para as investigações. Assim como a milícia foi o nome dado pela imprensa aí nos idos de 2006, a narcomilícia também foi algo que a gente constatou ao longo do tempo. Ela nasce com essa ideia de legitimação, uma força libertadora contra a época o tráfico. Inicialmente, a milícia, onde tinha milícia, não tinha o tráfico. Então, a gente observa que há hoje, muitas vezes, um consórcio. Naquela localidade que é dominada pela milícia, essa mesma milícia hoje já autoriza a prática de tráfico de drogas. E também o contrário é verdadeiro. A gente observa também que algumas facções de drogas, facções de tráfico, agora também começam a praticar atividades econômicas que eram típicas de milícia, como cobrança de taxa de segurança, cobrança para exploração de determinado local para um comércio, mas o contrário também a gente observa, que é a tramilícia, ou seja, é o traficante clássico agora também adotando as práticas cruéis da milícia. Cobrança de taxa de segurança, monopolizando vendas de gás, de água, então isso a gente observa. O GAECO não tem jeito, né, Simone? Está num holofote enorme com uma investigação, com um caso que mundialmente tem uma repercussão, que é o caso do assassinato, duplo assassinato, vereadora Marielle Franco, motorista Anderson Gomes. Há uma cobrança da família, há uma cobrança da própria sociedade como um todo. A gente sabe que há um sigilo nesse caso, a gente sempre acompanha essas operações. Para quem está acompanhando a gente, já há uma certeza absoluta de que Rony Lessa e Elcio Queiroz, por parte do MP, estavam na cena do crime e são os executores. E essa investigação continua, não é isso? Além de tudo, com muita tentativa de obstrução. O caso Marielle Anderson e a tentativa de homicídio de Fernanda, que foi a única vítima sobrevivente, na verdade, ele foi um divisor de águas na forma, inclusive, de investigar, né? Ela trouxe a reboque um mosaico de outras investigações que é importante ressaltar. A identificação dos executores, ela levou quase um ano e, na verdade, ao contrário do que se possa pensar, não foi um tempo longo, né? Desde quando o GAECO entrou nas investigações do caso Marielle, a gente passou a trabalhar muito, né, em conjunto, né, com os investigadores. E a gente acredita que o êxito dessa identificação dos executores foi muito devido também a esse trabalho integrado. Nenhuma investigação complexa como essa se deve a um único fator, se deve a uma conjunção, ou seja, a uma convergência de fatores. Eu diria para você que, por exemplo, é difícil você ter uma investigação como essa, em que de uma única investigação você tem várias outras, né, tangenciando. Como, por exemplo, essa ação penal que está em curso, tangenciando essa ação penal, nós temos 3 ações penais de obstrução da justiça. A partir do momento em que houve também a investigação no caso Marielle, e que o GAECO entrou nas investigações, nós instauramos uma investigação direta, que foi o escritório do crime, outra investigação direta do Ministério Público, que tangenciou o caso Marielle e que defluiu e que foi gerado exatamente em consequência dessa investigação, foi a Operação Intocáveis 1. Durante as investigações desse caso, nós descortinamos, identificamos milicianos antigos que já tinham sido citados na CPI da milícia, quando ela foi concluída em novembro de 2008,
e que ainda continuavam aí andando, vivendo para o crime e pelo crime. Então, em 2019, especificamente 22 de janeiro, o GAECO deflagrou a Operação Intocáveis 1, com a identificação de 13 milicianos da comunidade Rio das Pedras, Muzema e adjacências. Essa investigação ela foi muito exitosa e veja, Sadoc, nós prendemos, identificamos 13 milicianos sem um único disparo de arma de fogo. A partir de todo o material apreendido nessa investigação, o GAECO continuou a investigar e nós, um ano depois, especificamente em 30 de janeiro, agora de 2020, nós deflagramos a Operação Intocáveis 2, com a prisão, com pedido de prisão e com a denúncia de 45 milicianos, alguns deles também já citados na CPI da milícia em 2008. A partir daí, nós continuamos a investigar e denunciamos Intocáveis 3. E aí já partindo para um nicho novo da milícia, que é o nicho dos construtores. A milícia, ela começou a praticar a exploração irregular do solo urbano. E nós tivemos aí, e todo o Brasil viu o desabamento de prédios na região da Muzema, envolvendo alguns integrantes dessa organização criminosa investigado pelo GAECO. Além de Intocáveis 1, 2 e 3, nós também atuamos em outras ações penais que tangenciam o caso Marielle Anderson, que é exatamente uma denúncia que corre em face de Rony Lessa e do seu Assecla pelo porte, transporte e comercialização de armas de fogo. Todo o Brasil lembra também que quando nós fomos cumprir, juntamente com a Delegacia de Homicídios da Capital, mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos executores, foram apreendidos 117 peças de fuzis, uma das maiores apreensões de peças de fuzis. Essa ação penal corre também que o GAECO atua nessa ação penal. Além disso, outras investigações correlatas a essas, investigações de milícias lá na área de Praça Seca, Jacarepaguá e naqueles bairros lá que compõem a Zona Oeste, foram investigações feitas, seja pelo GAECO, seja pela Polícia Civil em conjunto com o GAECO. Tudo isso demonstra que, na verdade, a gente pode dizer que esse caso triste da vereadora Marielle Anderson, se por um lado ele foi uma investigação muito complexa, e isso ninguém nega, por outro lado ele permitiu também vamos dizer assim, a gente revisitar o submundo do crime e trazer e conseguir prender e identificar algumas lideranças dessa organização criminosa que estavam ali até então soltos, livres. Algumas dessas lideranças hoje estão presas em presídio de segurança máxima, porque quando a gente também investiga crime organizado, organização criminosa, não há uma solução para você acabar com a milícia, não há uma solução para você acabar com o tráfico de drogas, mas a mim me parece, qualquer que seja a solução, ela tem que passar por 3 caminhos. Primeiro, você tem que identificar as lideranças, você tem que fazer um trabalho muito sério, muito forte, correcional nos órgãos de controle, nos órgãos correcionais, nos órgãos de controle das polícias e dos agentes públicos, porque uma característica das organizações criminosas é a tentativa de cooptar agentes públicos, né? Na verdade, não são agentes públicos, são criminosos revestidos dessa qualidade, né? E que nunca refletem as instituições, mas que até um benefício para as próprias instituições que eles sejam identificados e sejam retirados de circulação. Se você identifica as lideranças, se você identifica essas pessoas, se você faz um trabalho sério no sistema penitenciário, impedindo que essas lideranças continuem com a capilaridade com o seu reduto, e se você ataca a atividade econômica de forma a impedir a expansão dessas organizações criminosas, aí já está um bom caminho para a gente conseguir extirpar. Mas nada disso acontece se a gente não tem uma atuação integrada, o que a gente chama de interoperabilidade. Na verdade, qualquer que seja a investigação, né, o futuro de uma investigação exitosa não é o tempo que vem e acontece, é o tempo que é construído. Então, o êxito de uma investigação, ele decorre da construção dessa atuação integrada. Polícia, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, qualquer outro ator sério que se dedique a essa investigação. Eu acho que a gente conseguiu isso nessas investigações. Intocáveis 1, 2, Escritório do Crime. Se por um lado foi uma investigação direta do Ministério Público, na hora de cumprir os mandados, a gente trouxe a polícia conosco, que foi a nossa parceira, para conseguir cumprir os mandados com êxito. E quase que
quase que com êxito de 100%. Intocáveis, todos eles presos, exceto um deles que acabou sendo morto na operação lá na Bahia. Né? Simone, conversa boa, passa rápido, mas antes de terminar, eu queria trazer uns números que a gente tem, até para quem acompanha a gente, para um rápido comentário sobre policiais militares, policiais civis e bombeiros que foram denunciados em 2019 e 2020, Simone. Então, 85 PMs, 23 bombeiros, 5 policiais civis em 2019, por exemplo. No ano passado, 58 PMs denunciados, 20 bombeiros e 12 policiais civis. Agentes públicos, o Carioca e o Fluminense sempre se chocam, né? Então, um comentário breve sobre isso, esses agentes públicos, mas que o MP está dando a resposta quando eles vão para o outro lado. Sim, e esse número que a gente considera até alto, ele decorre exatamente dessa característica das organizações criminosas. Todas elas têm essa característica, seja ela tráfico, seja ela milícia, especificamente mais a milícia, é cooptação de agentes públicos. Esse trabalho, na verdade, ele ocorre para exatamente fazer prevalecer a seriedade das instituições, né? Isso não reflete, a gente acredita que isso não reflete a realidade dessas instituições. Quando isso acontece, na verdade, a gente está dignificando os bons policiais, os bons agentes públicos, extirpando das suas fileiras aqueles que nunca deveriam ter entrado para elas. Simone, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Rio Entrevista e também estendo a você, a todos os promotores, todos esses que estão integrando o grupo, estão sempre aí nas operações também junto com a gente nas reportagens. Muito obrigado. Em nome do GAECO também a gente agradece aí o convite. Muito obrigada. Yasmin, com você.